Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula nós falaremos sobre mapas cromossômicos. É muito importante que você tenha assistido a aula sobre linkage, porque nós falaremos sobre alguns assuntos que foram abordados nesta aula. Como nós vimos na aula sobre linkage, os experimentos que foram realizados com Drosophila melanogaster foram realizados pelo Morgan e colaboradores dele. Foram cruzadas moscas selvagens de corpo cinza e asas longas com mutantes de corpo preto e asas curtas ou vestigiais. O resultado desse cruzamento foi que todos os descendentes da primeira geração, ou seja, de F1, apresentavam um corpo cinza e asas longas. Assim, puderam concluir que o gene que condiciona o corpo cinza P domina sobre o que determina o corpo preto Pzinho, assim como o gene para asas longas Vzão é dominante sobre o que condiciona asas vestigiais Vzinho. Para descobrir se os genes estavam mesmo em linkage, foi realizado um cruzamento teste entre descendentes de F1 e duplo recessivos. E os resultados que eles obtiveram nesse cruzamento para a geração F2 tinham o fenótipo da seguinte forma: 41,5% eram moscas de corpo cinza e asas longas, 41,5% eram moscas de corpo preto e asas vestigiais, 8,5% eram moscas de corpo preto e asas longas, e 8,5% eram moscas de corpo cinza e asas vestigiais. Assim, pôde-se concluir que os genes Pzão e Vzão localizavam-se no mesmo cromossomo, pois a proporção esperada para um cruzamento de genes localizados em distintos cromossomos seria de 1 para 1 para 1 para 1, como nós vimos na última aula. Para entender a ocorrência dos fenótipos corpo cinza e asas vestigiais e corpo preto ou asas longas, a gente tem que se lembrar da meiose, o que vai nos fazer concluir que os fenótipos menos frequentes, ou seja, corpo cinza, asas vestigiais e corpo preto, asas longas, eram decorrentes de recombinação gênica ou permutação. A partir disso, a gente começa a pensar como seria a disposição dos genes. Uma das hipóteses para explicar os resultados dos cruzamentos realizados por Morgan e colaboradores é que a ocorrência de permuta entre os genes ligados, ou seja, os genes que estão linked, é influenciada pela distância entre eles, como a gente consegue ver nessa imagem. Um exemplo disso é que o gene que determina a cor preta do corpo em Drosophila e o gene que condiciona a cor púrpura dos olhos ficam tão próximos que em um cruzamento entre o duplo heterozigoto e o duplo recessivo apareceriam nos descendentes apenas dois tipos de fenótipos, correspondentes aos tipos parentais. Então, o arranjo cromossômico de um duplo heterozigoto pode se dar de duas maneiras, que nós chamamos de cis e trans. A forma cis seria a representação que nós temos aqui, onde nós temos dois genes que não são alelos entre si, mas que são dominantes e estão presentes no mesmo cromossomo homólogo, e esses alelos para esses genes, respectivamente, só que na sua forma recessiva, encontram-se no outro cromossomo homólogo. A forma trans, por sua vez, seria quando nós temos essa mesma configuração de alelos diferentes no mesmo cromossomo homólogo, só que para um nós temos o gene dominante, para outro nós temos o recessivo, e no outro homólogo acontece o contrário, nós temos o recessivo do primeiro e o dominante do segundo. Então é muito fácil você observar que na configuração cis nós teríamos um cromossomo homólogo apenas com dominantes e um cromossomo homólogo apenas com recessivos, e na configuração trans há uma troca, existe tanto dominante quanto recessivo para cada um desses genes que não são alelos entre si. Um dos mais jovens discípulos de Morgan, que é conhecido como Sturtevant, esses resultados, cruzamento entre duplo heterozigoto e duplo recessivo para diversas características, ele elaborou algumas conclusões, que seriam: os genes devem estar dispostos linearmente no cromossomo, lembrando pérolas de um colar. Consequentemente, o crossing over deveria ocorrer com igual probabilidade em qualquer parte do cromossomo. Ou seja, a gente tem aqui o cromossomo e os genes representados como se fossem essas pérolazinhas de um colar. Então, a probabilidade de crossing over ocorrendo em cada um desses genes deveria ser a mesma.
A frequência do crossing over deveria refletir, de alguma forma, a distância entre eles, porque se esses genes eles estão dispostos de maneira semelhante, com a mesma distância e a probabilidade é a mesma de ocorrência, então haveria uma relação entre a frequência de crossing over e a distância que esses genes estão uns dos outros. Por exemplo, se nós temos um gene AC mais próximos, a frequência de crossing entre eles é menor do que a frequência de crossing entre o gene A e B, que estão bem mais distantes. Porque é muito mais fácil acontecer um crossing entre genes que estão mais longe um do outro do que genes que estão bem próximos. Lembrando o que é o crossing over. E se a porcentagem de crossing over for baixa, os genes devem estar próximos um do outro, o que torna menos provável a quebra e a troca de pedaços entre os homólogos. Então é isso que a gente falou anteriormente. Como eles estão próximos aqui, nós teremos uma baixa frequência de crossing. O contrário de quando nós temos uma porcentagem de indivíduos com fenótipo recombinante alto, porque significa que os genes eles estarão mais afastados um do outro, o que vai favorecer uma ocorrência de crossing over entre eles. Por isso, nós temos uma alta frequência de crossing com genes que estão mais distantes. A partir dessas conclusões, Sturtevant teve condições de localizar os genes nos cromossomos, ou seja, a partir disso, ele conseguiu construir o que nós chamamos de mapa gênico. Sturtevant ele deduziu a distância entre os genes a partir das frequências percentuais relativas de crossing over obtidas nesses cruzamentos. Então, como unidade padrão, foi convencionado de que uma unidade de recombinação, ou seja, uma UR ou uma unidade de Morgan que recebeu o nome de morganídeo, corresponderia ao intervalo no qual ocorre 1% de crossing over na formulação do mapa gênico. Ou seja, a cada 1% de taxa de crossing over que nós teremos na formulação do nosso mapa gênico, a gente vai ter uma unidade de Morgan, que seria uma unidade de recombinação, que chamamos de morganídeo. Então, um morganídeo corresponde a 1% de crossing over. Um exemplo que nós podemos dar prático é que se entre os descendentes de um cruzamento houver 10% de recombinantes, a distância entre os dois genes envolvidos será de 10 unidades de recombinação, ou seja, 10 morganídeos. Aplicados esses conhecimentos ao cruzamento teste entre moscas de corpo cinza, asas longas, e moscas de corpo preto, asas vestigiais, estudadas anteriormente, é possível elaborar um mapa gênico. Então, esse mapa nós podemos observar que 8,5% das moscas de corpo preto, asas longas, e 8,5% de mosca de corpo cinza, asas vestigiais, resultam em 17% com crossing over. Assim, como a distância entre os genes é dada pela frequência percentual relativa de crossing over, recapitulando, se cada gene está a uma distância em que nós consideramos que essa distância ela é dada pela frequência de crossing over que pode acontecer entre esses dois genes, pode-se dizer que a distância entre genes que determinam a cor do corpo, ou seja, Pzão e Pzinho, e o tamanho das asas, Vzão e Vzinho, é de 17 unidades de recombinação, porque nós vimos a taxa de crossing over é de 17%. Então, a distância entre esses dois genes seria de 17 unidades de recombinação, pois soma-se as frequências dos tipos recombinantes para se ter a taxa total de recombinação e, portanto, a distância entre os genes. É uma coisa simples de você entender, porque se você tem a taxa de recombinação, você automaticamente pode considerar que é a distância relativa de cada um desses genes. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Fiquem ligados nas próximas aulas.